Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu falo para você que o Corinthians usa Memphis Depay no mercado da bola para se reforçar com grandes jogadores, principalmente no meio do ano. Eu vou te falar da participação, como o Memphis Depay participa do mercado da bola do Corinthians. Ainda sobre o mercado do Coringão, vou te falar se o Corinthians tem interesse em Gabriel Paulista, zagueiro que vive se oferecendo ao clube paulista. Vou te contar os bastidores sobre isso também. Ainda tem a escalação do Corinthians contra o América de Cali, os principais perigos que o Corinthians vai enfrentar no jogo da Colômbia e também homenagem a Fred Rincon, capitão do Corinthians, campeão mundial de 2000. Tudo isso agora nesse blend de informações. Vamos falar primeiro desse jogo do Corinthians. Se você vai assistir esse blend depois do jogo, ainda tem novidades nesse blend, né? Você pode até adiantar um pouquinho aí. E você vai ficar sabendo, né, sobre o mercado do Corinthians. Gabriel Paulista, medalhões, Memphis Depay também ali ajudando. E se você está assistindo antes, você tem todo o mercado da bola e agora as informações que eu vou te passar importantes em relação ao time do Corinthians e ao time do América de Cali. Uma coisa curiosa aconteceu. O Corinthians, na nota oficial de treino, acabou revelando a escalação, né, divulgando a escalação. O Corinthians colocou os 11, né, que devem entrar em campo na partida contra o América de Cali, a não ser que o Corinthians fez isso para, né, enfim, blefar, né, ou enganar, entre aspas, aí o América de Cali. Mas caso isso não aconteça, o Corinthians vai a campo com o Matheus Donelli no gol, tá? É bem importante, né, a gente, né, tá passando isso para vocês, né, a questão do Donelli no gol, porque o Hugo segue de fora, né, o Hugo segue de fora, se recuperando de lesão muscular. Então vamos lá. Matheus Donelli no gol, Mateuzinho na lateral, André Ramalho, Félix Torres e Matheus Bidu, José Martínez, Rian e Michael. Na frente, Romero, Héctor Hernandes e Thales Magno. Corinthians disse na nota: Raniel, André Carrillo e Yuri Alberto realizaram apenas o aquecimento com o grupo. Os três fizeram trabalhos de controle de carga à parte, tá? Esse, tá? A equipe corintiana que encerrou a preparação, tá? Foi o time, né, treinado taticamente. É claro que pode pintar uma novidade, esse foi o time que treinou, também não quer dizer que vai ser o time que vai iniciar a partida, mas tudo indica que pode ser esse o time do Corinthians, tá? Já o América de Cali vai com Soto no gol, Candelo, Pestana, Medina e Mina na lateral esquerda. No meio campo, Balanta, Carrascal e Quinteiros, tá? Na frente, né, muita gente dando a escalação, né, errada, né? Porque o Vergara vai ser o atacante, mas eu trouxe para vocês, isso é importante, o Vergara é o atacante da esquerda, até para passar os perigos, né, para vocês. Na frente vai ser Puertas, na ponta direita, que é um canhotinho. Na esquerda, né, o Vergara, que é o que faz mais fumaça, incendeia, né, o jogo, corta para dentro e finaliza bem. Esse é destro e joga na esquerda. E de centroavante, o Olgado machucou, não joga. Então tem muita gente colocando o Olgado na escalação, ele não joga, tá? Eles vão de Ramos, né? Que é um atacante mais rápido, né? Mais oportunista. Então, enfim, é um time bom. Por quê? Primeiro que no meio-campo, o Balanta e o Carrascal são responsáveis por armar o jogo, tá? São volantes que organizam e marcam bem. É interessante isso, você ter volantes que organizam e marcam bem. O Corinthians vai ter dificuldades aí, porque precisa marcar a saída dos volantes. Como vai jogar com 3 atacantes, não tem um meia ali para dar o combate nos volantes, preocupa um pouco. O Quinteiro é o cerebral do time, né? Faz a bola, faz o jogo andar, ele é fera na bola parada, é um jogador muito bom, né? O Quinteiro é o carrasco do Corinthians na Sul-Americana passada, quando jogava pelo Racing da Argentina. Que zica, né? Foi parar na América de Cali. Aliás, deveria estar no Corinthians, né? Não importa a idade do Quinteiro, para mim, seria muito bom de grupo, machuca muito pouco, polivalente, experiente, joga muito o Quinteiro, eu gosto muito do Quinteiro. Na frente, os 3 atacantes. Os pontas são velozes, caem para dentro da marcação do 1 contra 1 e gostam de cortar para dentro, porque jogam com a perna trocada, né? Que é o caso do jogador que é canhoto e joga na direita, é destro e joga na esquerda. Então, esses são os perigos, tá? Que o Corinthians vai enfrentar, né, em relação ao América de Cali. Hoje, o Corinthians deve ir no 4-3-3 e enfrentar esse América de Cali que joga mais ou menos no 4-2-3-1,
com variação para o 4-1-4-1, tá? Então, é um jogo chato, tá? Ainda falando sobre o jogo, né? Até para a gente encerrar o assunto jogo e ir para a questão mercado da bola, o Corinthians acabou, né, de divulgar uma nota oficial e eu quero passar para vocês aqui, tá? Que essa nota é sobre Fred Rincon, né? O Rincon que, poxa, está, né, na minha seleção de todos os tempos, né? A minha seleção de todos os tempos tem Rincon, Sócrates, Marcelinho e Rivelino, Cláudio e Ronaldo, tá? O Rincon tá nessa seleção minha, tá? Olha só, nessa terça-feira, né, os dois clubes vão fazer uma homenagem a Fred Rincon, né, já que é os dois clubes em que o Rincon mais atuou, tá? Na carreira, no Corinthians e no América de Cali. Então vai haver aí uma homenagem a Fred Rincon, tá? Em memória de Rincon, nos dois confrontos, tanto na Colômbia como no Brasil, né? Ele será homenageado no confronto com o PET nos uniformes, tá? Usados pelos jogadores, né? Composto pela imagem do ex-volante com a camisa de cada uma das equipes e o seu número utilizado e marcado nas histórias, né, de Timão e também do América de Cali. Além disso, nos vestiários, tanto na partida da Colômbia como na Neoquímica Arena, também será reservada uma cabine, né, em homenagem a Rincon, com uma camisa, né, do Alvinegro e uma da equipe colombiana, com alusão à época em que o ex-jogador foi atleta dos times, tá? Antes do início do jogo haverá também uma troca de camisas entre os capitães e em mais uma ação aí, em reverência ao ídolo que nos deixou após um acidente automobilístico em 2022, as homenagens a Fred Rincon. Rincon chegou no Corinthians em 1997, né? Jogou de 97 a 2000, depois teve mais uma passagem em 2004. Conquistou um estadual, né, em 99, 2 brasileirões, 98 e 99, e o título mundial em 2000, tá? Ele foi o capitão, inclusive, ergueu a taça. Pela América de Cali, jogou de 90 a 93, conquistou 2 títulos nacionais, 90 e 92. Esse é Fred Rincon, meu amigo. Nada mais, nada menos do que Fred Rincon, um dos maiores, né, jogadores aí que vestiram, né, a camisa do Corinthians, o nosso querido Fred Rincon. Estava até olhando aqui, uma vez ele me mandou uma mensagem, né, é que eu não achei ela aqui, senão eu ia colocar para vocês aqui a mensagem, né, do nosso querido Fred Rincon, né, que ele falou comigo aqui, que foi, poxa, um cara muito educado, sensacional. Tá bom? Então, isso é tudo do jogo de hoje. Agora vamos para o mercado da bola do Esporte Clube Corinthians Paulista. Primeiro, Gabriel Paulista, tá? O jogador vive se oferecendo ao Corinthians, né? Na última entrevista que ele deu ao Hernan, né? Ele acabou se oferecendo, né, ao Corinthians mais uma vez e disse, né, que o sonho dele é jogar no Corinthians, tá? Porque o irmão dele acabou, né, enfim, ele perdendo um irmão que era dos Gaviões, seguiu um outro rumo na vida, tinha sonho de ser jogador, e ele, né, gostaria muito de realizar o sonho aí do irmão, enfim, que faleceu infelizmente, e ele tem o desejo de jogar no Corinthians. Ele tem 34 anos, tem contrato com o Besiktas até junho de 27, o Corinthians não vai investir no Gabriel Paulista, ele com contrato. Se ele me falaram o seguinte, não é um jogador que agrada muito, o Corinthians tem outros planos para a zaga. Aliás, eu vi até algumas críticas em relação ao futebol do Gabriel Paulista dentro do Corinthians. A contratação não estaria descartada se ele tivesse livre no mercado. Seria uma opção de mercado, mas enfim, o Corinthians não vai investir, não vai entrar em contato com o Besiktas para tentar tirar o Gabriel Paulista do Besiktas, do time turco, tá? Então é bem difícil aí o Corinthians contratar esse zagueiro que foi revelado pelo Vitória, teve passagem para os grandes clubes, inclusive Atlético de Madrid, é um jogador que, né, jogou bastante aí no futebol europeu, tá? Mas não interessa ao Corinthians no momento, tá? Se ficar livre no mercado é outra história, mas ele não é a prioridade do Corinthians na zaga, o Gabriel Paulista. Comenta aqui embaixo, você contrataria o Gabriel Paulista? Ainda sobre o mercado da bola, o Corinthians usa o Memphis Depay como uma espécie de isca para contratar grandes jogadores.
Muita gente falando, o Corinthians não tem dinheiro, né? Eu usei esse argumento para as minhas fontes, já que o Corinthians busca no mercado 3 medalhões por meio do ano. Aliás, já tem conversa, inclusive, com algum medalhão, tá? Para reforçar o time no meio da temporada. E o que me passaram é o seguinte: os jogadores têm manifestado interesse em jogar no Corinthians pelo time que o Corinthians montou, né? E pelo Memphis Depay também estar no time. Ele realmente tem servido aí de isca, tem chamado a atenção de outros jogadores, inclusive, que atuam no futebol europeu. Então, o desejo do Corinthians é trazer jogador que está atuando na Europa e usa o Memphis, tá, como isca para isso. Inclusive, em jogadores que o Corinthians já conversou, rolou inclusive o papo Memphis Depay, tá? E uma fonte me disse que, inclusive, não está descartada a possibilidade até do Memphis atuar, né, na negociação em alguns casos específicos, tá? Ele se colocando à disposição para conversar com algum jogador caso o Corinthians necessite. O Corinthians não descarta, inclusive, né, pedir, né, a interferência do Memphis para tentar desempatar alguma situação e contratar algum jogador. Mas o Corinthians já tem conversa com jogadores medalhões, atletas que atuam na Europa, inclusive o Memphis Depay é citado nessas conversas, e a ideia do Corinthians é reforçar o time com medalhões no meio do ano, tá? Fazendo grandes contratações. Mas não tem dinheiro. Parem de ser inocentes, né? O pessoal fica gravando videozinho para falar, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, tá? Você falou a mesma coisa antes de trazer o Memphis, antes de trazer o Garro, antes de trazer o Coronado, antes de trazer o Thales, antes de trazer... Enfim, tem que parar com essa infantilidade, porque o Corinthians sempre contratou sem dinheiro, os clubes no futebol brasileiro sempre contratam sem dinheiro, tá bom? Então, o Corinthians está no mercado da bola, esse é o Corinthians. Deve, gasta e assim a vida segue, infelizmente. Não estou dizendo que eu concordo com isso, mas é assim, tá bom? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar desse empate na Colômbia diante do América de Cali. Empate que saiu melhor do que encomenda, porque o primeiro tempo foi ridículo, mas aí o Carrilho entrou, resolveu, e o Héctor Hernandes até que foi bem, tem outros destaques no jogo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos, porque o Ramon Dias me irritou nesse jogo. Quando eu olhei a escalação do jogo, eu pensei, é aquele jogo pra gente se irritar, né? Não é possível que o Ramon Dias esteja rifando a Copa Sul-Americana. E eu sei que muitos torcedores concordam com isso. Nossa, Sul-Americana, deixa pra lá, tem que pensar no Palmeiras, no fim de semana, no sábado, no Campeonato Brasileiro e tal. Eu preciso dizer que eu não concordo. Eu acho que a Sul-Americana é uma boa possibilidade de um título. E título você não negocia. Olha como é bom, o Corinthians comemorou aí o Campeonato Paulista depois de 6 anos. E o título da Sul-Americana, ele envolve muita coisa, gente. Você vai para a Recopa, você vai direto para a Libertadores no ano que vem, você bota uma taça no armário, é um título inédito, é um jogo único e tal, né? É uma celebração. Cara, eu acho que não dá para você negociar. Não, Chico, mas a gente tem que pensar no brasileiro e na Copa do Brasil. Vamos falar sério aqui. Eu acho, e já falei pra vocês, que o Corinthians pode ser protagonista no Brasileirão. Eu não sei em que circunstâncias, de que maneira, se vai disputar o título, se vai chegar nas cabeças, se vai ser os primeiros colocados. Eu acho que ele tem condições pra isso. E eu sei que o elenco é difícil, você não consegue ter todo mundo à disposição em todos os jogos com tantas partidas. Eu sei de tudo isso. Mas eu considero a Sul-Americana a grande possibilidade de título do Corinthians. Pode ser que seja campeão brasileiro? Pode. Pode ser que seja campeão da Copa do Brasil? Pode. Mas vamos combinar que é mais difícil, né? Então eu considero a Sul-Americana importante. Só que você já caiu da Libertadores, você já entrou na Sul-Americana, você já perdeu o jogo de estreia. E aí eu pensei, bom, esse jogo o Corinthians vai ter que ir lá e ganhar. E quando eu vi a escalação, eu achei que isso seria muito difícil de acontecer. Como foi? Só que eu talvez não esperasse que o Corinthians fosse jogar tão mal. O primeiro tempo foi escabroso, tenebroso, foi assim pavoroso. Me faltam adjetivos. O Corinthians taticamente não existiu. Tecnicamente foi assim bizarramente mal, com erros de passe, com displicência em alguns lances. O senhor Thales Magno, depois que renovou o contrato, quero estar errado aqui, mas, cara, ele não está jogando absolutamente nada. E não é o fato de não estar conseguindo após tentar. É o fato de que ele tá displicente mesmo. A bola tá passando embaixo do pé dele, ele tá perdendo lances bobos, ele tá errando passe, errando lançamento, inversões, ele tá sem confiança. O que tá acontecendo? O cara começou o ano tão bem, né?
Pois é, nos últimos jogos aí o Thales Magno, que foi escolhido como titular hoje do Corinthians, ele foi um dos piores em campo, um dos piores. O Romero fez uma partida horrorosa. Isso sem falar na dupla de zaga, né? Meu Deus do céu, Félix Torres e o André Ramalho. E o Félix Torres o negócio é individual ali, sabe? É técnico mesmo, é de fundamento. É completamente perdido. Eu já elogiei o Félix Torres esse ano, porque, claro, ele acabou se tornando um zagueiro tecnicamente melhor, vejam só, do que os demais. Porque o André Ramalho tá mal, o Kaká é inqualificável, e até que chegou o Gustavo Henrique, né, depois de recuperar de uma lesão, e aí ele sobrou, porque ele é o melhor deles todos, e olha que eu nem acho o Gustavo Henrique, assim, uma solução, mas ele é muito melhor do que todos os outros. E o Félix Torres acabou formando uma parceria com ele, porque, assim, realmente era o menos pior. Só que aí você vê nesse tipo de jogo aí, o Félix Torres jogando com o Gustavo Henrique, com o André Ramalho, você pensa, caramba, o que aconteceu? E aí o João Pedro Choca, que cometeu uma cagada, né, que fez aquele pênalti lá em Guayaquil, foi simplesmente arquivado, porque é moleque, né? É mais fácil. Então, assim, o Corinthians precisa pensar muito bem em zagueiros, porque, cara, de novo, que partida tenebrosa. No Matheus Bidu, então, defensivamente falando, caraca, tudo errado, tudo errado. No primeiro tempo em que o América de Cali fez poderia ter feito mais, o Corinthians não teve chance de gol, assim. O Héctor Hernandes foi um cara esforçado, foi um cara que tentou em algumas ligações diretas, assim, tentar um pivô, tentar um passe aqui e ali, tentando alguma coisa, mas o Romero e o Thales Magno, assim, comprometeram demais o setor ofensivo. E não tinha meia articulação, né? Tava sem Garro, Coronado, Memphis, não tinha quem fizesse isso, o Bidon também ficou no banco, aí ficou um pouco mais complicado, né? Porque a escalação teve o Martins, o Maicon e o Rian. Ou seja, 3 volantões, né? Volantões, assim, não tinha nenhuma meia articulação. O Corinthians foi lá para não para perder de pouco, para não perder, mas muito menos para ganhar. Para ganhar e que não foi. E aí eu olhei e falei assim, caramba, estamos sendo chamados de trouxas aqui com a TV ligada assistindo esse jogo. Porque é claro, está muito claro, não só pela escolha do técnico, mas por esses jogadores que o Corinthians não quer essa competição. E não quer ganhar esse jogo. Ficou muito claro para mim. Só que aí é aquela coisa, né? O Corinthians é muito grande, né, cara? A camisa é muito forte. O Corinthians foi suportando aquela pressão, foi suportando a pressão. Teve o gol do Luiz Ramos, né? Que estava na cara, era questão de tempo ele acontecer. Mais uma vez numa falha defensiva, né, num chute de perna esquerda muito potente no canto do Donelli, indefensável. Acho que o Donelli até fez algumas intervenções boas, estava fazendo a parte dele, né? E aí começa o segundo tempo, o Ramon não mexe no time, depois de um primeiro tempo assim, nojento, que você olhava assim, caraca, não dá pra tirar nada desse jogo. Ele não mexe no time. Com 1 minuto, 2 minutos ali, os caras já tinham feito com o Luiz Ramos, com o... esqueci o nome do cara, que fez o segundo gol. Enfim, segundo gol, tava 2-0 pros caras no começo do segundo tempo, só que aí... a sorte do Félix Torres, foi a única coisa boa que ele fez no jogo, foi disputar aquela bola. E aí, como o cara que estava impedido ali atrapalha ele, o gol foi anulado. E foi a sorte do Corinthians. Só que aí o Ramon acordou. E ele pensou, tá, vamos lá, vamos tentar fazer alguma coisinha nesse jogo aqui. E aí olhou para o banco de reservas, Yuri Alberto, Breno Bidon e André Carrilho. Mais especificamente sobre o último, porque o Yuri correu, ele deixou o Héctor Hernandes, merecidamente, porque ele estava bem no jogo, junto do Yuri. Aí ele tira o Thales Magno, ele tira o Maicon e ele tira o José Martínez, colocando esses 3 jogadores. Mais pra frente ele tira o Rian para colocar o Alex Santana. O André Carrilho, ele simplesmente mudou o jogo. Ele caiu pelo lado direito e aí ele começou a criar todas as oportunidades de ataque do Corinthians. Ele deu uma bola pro Héctor Hernandes cabecear num peixinho em que o goleiro faz um milagre, ali já seria o gol. Ele deu outro passe, ele fez outras jogadas ali que acabaram originando uma boa possibilidade de ataque do Corinthians. Do próprio Héctor, né, que ele cruza e o Héctor domina, coloca na frente e perde um gol, que a bola passa isso aqui do lado da trave. Mas eu vou falar, tá? Apesar dos gols perdidos, eu gostei do Héctor, tá? Acho que ele pode ganhar mais tempo, até para ter uma sequência, né? Porque é um cara que sempre entrou nos minutos finais, sabe? Nunca teve uma sequência, nunca foi... Dessa vez ele teve um pouquinho mais de tempo, a gente já viu que, cara, ele incomodou. Ele estava envolvido com o jogo, diferentemente de vários ali que estavam meio que dando de ombros para a partida. Ele não. Aí ele faz essas 2 jogadas e depois... o Carrilho de novo encontra o Mateuzinho, aí tem o mérito do Mateuzinho de avançar, de ocupar o espaço, e aí ele tabela com o Héctor Hernandes
dá uma deixadinha, uma assistência primorosa, o Mateuzinho chuta de esquerda e conta com o desvio para empatar o jogo, e só aos 35 do segundo, quando o Corinthians já era muito melhor pelas trocas, se colocou no campo de ataque, o América de Cali cansou e o Corinthians foi lá e buscou um empate. É muito forte, é muito grande esse Corinthians, porque, pelo amor de Deus, foi talvez assim, os piores 45 minutos que eu vi recentemente assim do Corinthians. E olha que assim, cara, eu tenho visto o jogo ruim, tá? Mas foi horroroso, foi nada, assim, nada. E aí me leva a crer que se o Corinthians tivesse forçado um pouquinho, que se tivesse jogado com titulares, sei lá, não tivesse tantos desfalques, é verdade, né? Poxa, não tinha tanta gente, poderia ter voltado com uma vitória. E isso indica também que daqui a pouco no jogo de volta, né, quando o Corinthians recebeu o América de Cali na Neoquímica Arena, possa conquistar um resultado positivo e não aquela coisa horrorosa que foi a derrota para o Huracan na estreia. Também o jogo da ressaca do título paulista, toda essa configuração existe. O fato é que o América de Cali, que já tinha vencido na estreia, empatou agora, tem 4 pontos, o Corinthians tem 1. Só classifica o primeiro. O Huracan vai jogar contra o Racing, ele já tem 3 pontos que ele ganhou do Corinthians. Se ele ganhar, ele vai a 6. E aí vai ter 6, 4, 1. Corinthians, 1 pontinho. Ele vai ter que buscar ponto fora, ele vai ter que ganhar do Huracan lá, ele vai ter que ganhar os jogos em casa. Não vai ter jeito. De novo, o Corinthians vai ter que fazer uma epopeia para classificar na Sul-Americana, direto para as oitavas, ou pelo menos chegar em segundo para disputar um play-off com os terceiros eliminados lá da Libertadores para tentar chegar nas oitavas. Eu acho que a Sul-Americana ainda é uma boa possibilidade. Te dá prestígio internacional, você tem calendário, você pode ganhar um título importante, mas enfim, está muito claro que o Ramon prioriza o Campeonato Brasileiro, está fazendo isso, talvez por ser um derby, né? Mas acho que se fosse o Mirassol no final de semana, talvez ele pensasse da mesma maneira, porque o que eu concordo é a gestão física. Ok, você tinha machucados, o Memphis e o Coronado, por exemplo, que não tem lesão configurada, mas eles precisavam de uma preservação das pancadas que sofreram no final de semana. Ok, isso eu entendo. Mas assim, ele levou caras para o banco que ele preferiu deixar no banco para colocar no segundo tempo. E aí a gente viu uma atuação horrorosa que também poderia ter sido melhor, mesmo com os caras que lá estavam. Porque o Thales Magno não joga essa bolinha curta que ele está jogando. Entendeu? O Rian já jogou mais. O Maicon a gente já sabe a qualidade dele, mas não. Simplesmente os caras foram para não jogar. E aí, obviamente, o resultado acontece, né? Por isso que saiu melhor do que a encomenda. O Juan Quinteiro, aquele gordito, aquele que ex-River Plate, ex-Racing, que foi carrasco do Corinthians ano passado, joga uma enormidade. No final do jogo, o Corinthians tomou um sufoco ali e escapou de perder o jogo, mas saiu de lá com um empate. Aí tem toda essa configuração aí que eu já falei para vocês. O Carrilho mudou o jogo, o Héctor Hernandes foi muito bem, o time voltou a apresentar falhas defensivas terríveis e o Ramon Dias eu não sei o que ele pretende, porque assim, cara, quando ele muitas vezes encontra um time, eu sei que ele tinha problemas, tá? Eu sei, eu tento ser racional aqui, mas é que, cara, porra, a escalação que ele colocou em campo hoje, ela foi um ornitorrinco tático, uma paçoca tática, não tinha como dar certo. E aí os jogadores ainda não colaboram. Então o que me leva a crer é que isso pode ter sido dentro de um discurso muito claro, que inclusive ficou claro depois da partida diante do Vasco, de que a prioridade desses caras é o brasileiro. E aí você pode pensar assim, tá, mas é claro, eles estão preocupados porque o Corinthians brigou para não cair no ano passado, eles não querem passar por isso de novo. Tá, mas na segunda rodada, sendo que você tem uma competição internacional para jogar. Mas não tem elenco para isso. Bom, se o Corinthians não tem elenco, com a folha de pagamento que tem, aí o América de Cali tem elenco, o Huracan tem elenco. Então aí, desculpa, gente, não vou aceitar como justificativa, porque você rifar a Sul-Americana, para mim não é legal.